Ela sempre soube que a beleza era uma arma mais afiada do que qualquer faca, mais persuasiva do que qualquer discurso e mais cara do que qualquer joia. E aprendeu cedo a milimetrar sorrisos, dosar olhares, calibrar o tom de voz, como quem ajusta uma lente para capturar exatamente o que quer. O mundo, para ela, nunca ofereceu ternura de graça. E foi assim que entendeu que sedução não era romance, era estratégia, e que promessas doces serviam menos para preencher um coração e mais para abrir, cadeados em cofres que nunca seriam seus. A pobreza batia à sua porta com a constância da chuva no telhado, e cada frustração se acumulava como fotos desbotadas de aniversários sem bolo, de presentes improvisados, de sonhos dobrados e guardados em gavetas que emperravam. Cresceu vendo dívidas empilhadas em prateleiras vazias, vendo a conta de luz atrasar, vendo a geladeira transformada em espelho por falta de ocupação, e transformou tudo isso em combustível para a frieza que começava a se formar, como uma crosta invisível sob a pele, endurecendo a cada não que recebia, a cada porta que não abria, a cada olhar que a reduzia à menina bonita, que teria sorte se arranjasse um casamento com alguém de futuro. Sorte, ela percebeu, era um luxo reservado aos ingênuos, e decidiu que futuro se arranca com unhas, com cálculo e com paciência, construindo um personagem que olhava para todos como peças de um tabuleiro, onde a única regra válida era a vitória. Havia nela um magnetismo que atravessava a rua antes do seu corpo, uma presença que parava conversas e despertava comparações silenciosas. Mas o que a tornava perigosa não era o rosto simétrico ou os traços quase esculturais, e sim a capacidade de estudar fissuras no caráter alheio com a precisão de um cirurgião, descobrindo onde doía, onde faltava, onde sobrava vaidade, saudade ou solidão, e empurrando a isca naquele ponto exato. Treinou o ouvido para captar fraquezas em confissões rápidas, em risos mais prolongados, em lembranças contadas como quem pede desculpa ao passado, e colecionou histórias de homens que se achavam imunes ao próprio desejo até o minuto em que se viam parados diante dela, calculando tudo o que podiam perder, enquanto o perfume ainda lhes confundia o raciocínio. Aprendeu também que a piedade é um atraso, que o arrependimento é um desperdício, e que hesitar é abrir espaço para que alguém mais esperto feche o negócio do dia. Por isso não hesitava, não recuava, não piscava. Quando uma amiga lhe disse que parecia cruel, ela sorriu de canto e pensou que a vida fora cruel primeiro, muito antes, e que as lágrimas que um dia secaram sem abraço lhe deram a bênção amarga de nunca mais pedir licença. E nessa lógica, homens vinham e iam como boatos. Um que jurou casar e sumiu na semana seguinte, outro que prometeu emprego e, diante do primeiro pedido concreto, avisou que estava difícil. Ela guardou nomes, endereços e intenções num caderno mental e foi marcando cada lição com a nitidez de um mapa, até concluir que não bastava ter um alvo ocasional, era preciso ter um objetivo que mudasse a escala da sua vida, que reorganizasse o tabuleiro, que a puxasse para fora da espiral onde nascia pobre e morria cansada. E foi então que ouviu falar dele, o bilionário que parecia inalcançável, o homem que não precisava de nada e justamente por isso parecia ter tudo o que ela queria conquistar de uma só vez: status, segurança, portas abertas, um sobrenome que transformava qualquer salinha em salão. Antes de pensar em aproximar-se, porém, lapidou o personagem com disciplina quase religiosa. Estudou rotinas, memorizou preferências, mapeou hábitos, traçou caminhos de acesso indireto, como se preparasse um papel para um filme que valia o prêmio máximo. Trocou o guarda-roupa sem ostentar logo de cara. Cores neutras, cortes precisos, tecidos que caíam bem sobre o corpo como um pedido de silêncio. Controlou a maneira como ria, calibrando o som para parecer natural, e testou, diante do espelho, 3 versões daquele olhar que dizia "eu te entendo", sem parecer implorante. Criou uma biografia estratégica com lacunas cuidadosamente preenchidas. Nem pobre demais, para não inspirar pena, nem remediada demais,
para não parecer autossuficiente. Deixou escapar histórias bem escolhidas sobre um passado de pequenos desafios superados, evitando tragédias exageradas que soassem como armadilha, e fortaleceu um repertório emocional capaz de se adaptar rápido à conversa do dia. Pesquisou discretamente os círculos de convivência, identificou quem detinha a chave das introduções, detectou a ascensão e a queda de certas amizades e se colocou na linha de passagem de um conhecido em comum, porque sabia que, para alcançar o inacessível, o primeiro passo raramente é frontal, quase sempre é lateral. E quando finalmente conseguiu que seu nome chegasse aos ouvidos dele, não celebrou. Apenas fez risco no quadro mental e passou para a etapa 2, como quem troca a ferramenta após concluir a primeira fase de uma obra que não admite improvisos. Foi nessa etapa que a frieza adquiriu contornos de método. Ela não queria apenas começar um romance com ele. Queria garantir amarras que resistissem à maré do humor, da desconfiança e da agenda dele. E percebeu que a ilusão mais antiga do mundo ainda funcionava como um feitiço irresistível em qualquer mesa. A perspectiva de um herdeiro, de um destino selado por um laço de sangue, de um futuro irreversível que pega um homem pela responsabilidade e pela vaidade ao mesmo tempo. O chamado golpe da barriga não era para ela uma anedota imoral, mas um projeto com etapas, prazos e margens de risco calculadas, e tratou, sem remorso, de desenhar cada ponto desse roteiro. O momento certo para insinuar maturidade, o instante conveniente para exibir doçura caseira, a hora exata para parecer vulnerável sem parecer frágil. Pesquisou clínicas, fóruns, truques de disfarce, aparelhos que imitavam batidas, relatos de mulheres que, em épocas difíceis, fizeram o impossível para sobreviver. E separou o que era lenda do que era aplicável, construindo um arsenal silencioso que incluía desde almofadas com enchimento anatômico até justificativas médicas que soavam verossímeis em conversas rápidas. Ensaiou perguntas e respostas diante do espelho para não ser pega em contradição. Leu sobre sintomas, decorou cronogramas, estudou planilhas de acompanhamento. 8 semanas, 12, 16. Aprendeu o vocabulário que tornaria sua encenação crível aos ouvidos distraídos e arquitetou o momento exato do anúncio, não como explosão de alegria, mas como confidência íntima, aquela que dá ao homem a ilusão de ter sido escolhido para guardar um segredo precioso antes do mundo inteiro, criando o terreno perfeito para que ele se sinta parte de algo maior do que si mesmo. Nada disso, porém, teria força se ela não dominasse a arte de parecer inevitável e, ao mesmo tempo, rara. A cada passo, ela construía um clima onde a presença dela era sinônimo de calma, de ordem, de alguém que sabe entrar e sair sem fazer barulho, consertar sem pedir crédito, aparecer sem roubar luz, uma mulher que não invade, ocupa com suavidade e que, ao ocupar, transforma o espaço sem que percebam, embrulhando o cotidiano num papel de seda que dá a tudo um aspecto de cuidado. Quando ele passava, ela não o cercava, apenas se posicionava onde pudesse ser notada sem esforço, oferecendo frases curtas, ouvindo com atenção, aceitando silêncios como parte da conversa, e não como falha de comunicação. E foi assim que, tijolo a tijolo, ela se aproximou, não da fortuna, mas do território onde as defesas dele eram mais humanas, memórias de perdas, cansaços cravados em decisões difíceis, amizades que naufragaram na maré dos interesses, e esse território, ela sabia, exige passos leves. E se, em algum momento, a consciência soprava que tudo aquilo ultrapassava linhas de compaixão, ela respondia mentalmente que não fora a primeira a aprender com a dureza do mundo, e que, se havia culpa nessa história, ela se diluía no fato de que todo mundo, cedo ou tarde, defende o que acredita merecer. A diferença, no caso dela, é que não esperaria merecer. Tomaria, com todo o cuidado e cálculo de quem já traçou a rota de fuga antes mesmo de entrar na festa. E à medida que a primeira mensagem foi respondida, que a primeira conversa passou da formalidade para um interesse tênue, que o primeiro café compartilhou um sorriso quase casual, ela percebeu que a porta grande não se escancara com empurrões, ela se abre milímetro a milímetro, e bastou-lhe 1 milímetro para jurar, em silêncio,
que dali não recuaria 1 centímetro sequer. Ele era o tipo de homem que despertava silêncio no ambiente antes mesmo de dizer uma palavra, porque sua simples presença tinha o peso de um império. Os olhos claros, de um azul quase metálico, pareciam enxergar através das pessoas, mesmo quando evitavam fixar-se nelas por muito tempo, e o corpo, forjado em anos de disciplina e treinamento, era um monumento vivo à força e ao poder. Nada em sua vida acontecia por acaso. Cada decisão era calculada, cada passo era estudado, cada vitória era conquistada com a convicção de quem nasceu para nunca perder. Sua fortuna não era apenas herança, era fruto de uma mente que transformava números em estratégias e oportunidades em impérios. Ele não era apenas bilionário no saldo bancário, mas também no olhar das mulheres que sonhavam em ser escolhidas, nos empresários que tremiam diante de sua mesa de negociações e nos rivais que odiavam sua soberba silenciosa. A cada aparição, os holofotes buscavam sua imagem, mas nada conseguia romper o muro invisível que ele mesmo erguera ao redor do coração. Aquele homem era, para todos, inalcançável. O mundo via um deus grego em trajes modernos, músculos esculpidos, ombros largos, porte de guerreiro e postura de rei. Mas por trás dessa fachada quase mitológica, havia uma alma marcada por cicatrizes invisíveis. Ele já havia amado e fora traído, já estendeu confiança a quem só desejava sua fortuna, já abriu portas que se transformaram em armadilhas. Aprendeu cedo que ser desejado não significava ser amado e que a beleza que tanto o cercava não passava de um reflexo do que sua fortuna podia comprar. Essa consciência transformou seu coração em pedra e sua rotina em disciplina férrea. Acordava cedo, treinava como um gladiador, fechava contratos milionários e, à noite, isolava-se em uma mansão silenciosa que parecia mais uma fortaleza do que um lar. As paredes frias, adornadas por obras de arte caríssimas, eram testemunhas de uma solidão que ele nunca confessaria, pois admitir carência seria o mesmo que dar munição aos inimigos. Ele não precisava de ninguém. Ao menos, era o que repetia todas as manhãs diante do espelho. Tinha o mundo a seus pés, carros que despertavam inveja, iates que cortavam mares como lâminas, empresas que dominavam setores inteiros. Mas quando as luzes se apagavam, o que restava era um vazio pesado, uma cama enorme ocupada apenas por seu corpo gigantesco, e uma mente que, por mais que se distraísse com vitórias, não conseguia calar o eco de uma vida incompleta. Os relacionamentos que tentara foram rasos, movidos por interesses ou por ilusões que logo desmoronaram. A fama lhe dera mulheres demais, mas nenhuma que ousasse olhar para ele como homem, em vez de patrimônio. E era exatamente essa ausência de verdade que o fazia inacessível. Cercado por rostos perfeitos, mas todos iguais, ele se blindava cada vez mais, tornando-se um mito inalcançável, uma fortaleza inquebrável, um prêmio impossível. Na sociedade, era visto como um troféu. As mulheres se aproximavam com risos ensaiados. As famílias o tratavam como uma oportunidade de ascensão. Os amigos se dividiam entre bajuladores e falsos aliados. Ele percebia tudo, cada intenção escondida por trás de palavras gentis. E isso alimentava sua descrença no amor e nas pessoas. Talvez, no fundo, ele esperasse que um dia algo verdadeiro surgisse, mas já não acreditava que fosse possível. Sua confiança era como uma muralha alta demais para ser escalada, e o coração, um território onde ninguém mais ousava entrar. Esse bilionário lindo, maravilhoso, ultramusculoso e cobiçado era, acima de tudo, um homem só. E essa solidão, embora ele nunca a admitisse, era a maior de suas fraquezas. A mente dela funcionava como um tabuleiro, onde cada peça tinha um movimento calculado com frieza quase matemática. E diante da imagem colossal daquele bilionário inalcançável, a mulher entendeu que precisava arquitetar algo maior do que simples sedução. Conquistar um homem como ele não seria possível apenas com beleza, já que por toda a vida ele fora cercado por rostos tão perfeitos quanto o dela, mulheres dispostas a se jogar em seus braços por status ou conveniência. Não, era preciso algo que o prendesse, que o acorrentasse em um elo impossível de romper, um laço que o fizesse acreditar que tinha obrigações além da paixão passageira.
E foi nesse raciocínio frio e calculista que o plano do golpe da barriga começou a tomar forma em sua mente, como uma peça de teatro que exigia preparo, ensaio e perfeição em cada detalhe. Ela passou noites em claro pesquisando formas de tornar a mentira inquestionável. Assistia a vídeos de gestantes, estudava os sintomas típicos da gravidez, lia artigos médicos e memorizava as mudanças físicas que deveriam aparecer ao longo dos meses. Chegou a comprar protótipos sofisticados de barrigas falsas, produzidas com silicone maleável, capazes de enganar até mesmo um toque desatento. Criou uma agenda fictícia de consultas médicas, fabricou exames falsificados, preparou mensagens de confirmação para, quando fosse questionada, apresentar provas rápidas que reforçassem a encenação. Não deixava espaço para o acaso. Cada resposta que poderia ser exigida já estava anotada em sua mente. Enjoos simulados em horários estratégicos, desejos alimentares cuidadosamente encenados, repousos forjados em tardes específicas. Seu corpo, ainda jovem e saudável, seria a tela sobre a qual pintaria a maior farsa da sua vida. Mas um plano tão ousado precisava de mais do que detalhes técnicos. Exigia timing perfeito. Ela não podia se lançar à mentira de imediato, pois ele, desconfiado por natureza, perceberia. Primeiro, era preciso que ele acreditasse no romance, que se acostumasse com sua presença, que começasse a enxergá-la como uma companheira possível. Então, arquitetou um cronograma emocional. Os primeiros encontros serviriam para despertar curiosidade, os seguintes para provocar admiração. E apenas quando ele começasse a ceder às próprias barreiras, ela lançaria a bomba de uma suposta gravidez inesperada. Naquele momento, ele não poderia simplesmente recuar, pois seu senso de responsabilidade, tão conhecido e comentado nos círculos sociais, o obrigaria a permanecer. O bilionário que nunca se curvou diante de ninguém, finalmente, se veria acorrentado a ela, não por amor, mas por dever. E era exatamente isso o que ela queria: transformar a virtude dele em armadilha. Por trás dessa estratégia, havia uma motivação ainda mais obscura: a vingança contra o mundo que a humilhara. Para ela, não se tratava apenas de enriquecer, mas de provar que a beleza e a astúcia eram armas suficientes para virar o jogo da vida. Lembrava-se dos dias em que pedira fiado no mercado, das risadas escondidas de vizinhos que a julgavam como menina bonita sem futuro. E cada detalhe da pobreza que a cercara era combustível para alimentar o desejo de se tornar intocável. Ao imaginar-se ao lado do bilionário, grávida do herdeiro que todos celebrariam, sentia-se finalmente vingada, triunfante, glorificada diante daqueles que um dia a diminuíram. Seu plano não era apenas sobre ele, era sobre mostrar ao mundo que ela, a mulher pobre e esquecida, seria capaz de capturar o homem que todos consideravam impossível. E assim, com o golpe da barriga desenhado em cada detalhe, ela se preparou para a fase seguinte: o primeiro contato direto. Não havia espaço para hesitação ou falhas. Estava convencida de que a mentira bem construída se tornaria mais real do que qualquer verdade, e que, diante da encenação perfeita, até o homem mais duro acabaria cedendo. Era o início de uma guerra silenciosa entre a ilusão e a desconfiança, e ela estava pronta para usar cada arma, cada sorriso, cada lágrima calculada para vencer. O tabuleiro estava armado, e a próxima peça seria movida com uma precisão capaz de mudar o destino de ambos para sempre. O encontro não aconteceu por acaso, embora ele acreditasse nisso. Ela já havia estudado minuciosamente os lugares que ele frequentava, os horários em que aparecia, os detalhes de sua rotina que pareciam aleatórios, mas que para ela formavam um mapa precioso. Escolheu o momento com a frieza de um estrategista militar. Não podia ser em uma festa luxuosa, onde ele estaria cercado de bajuladores, nem em uma reunião de negócios, onde seu olhar era blindado como aço. Precisava ser em um espaço público, mas informal, onde o acaso pudesse ser convincente e a vulnerabilidade dele fosse real. Assim, posicionou-se exatamente no café discreto em que ele gostava de tomar seu expresso após a academia, um lugar simples para os padrões de sua fortuna, mas que representava um respiro na rotina blindada. Ela entrou no ambiente como quem não busca a atenção, mas inevitavelmente a conquistava.
Seu vestido era sóbrio, mas realçava suas curvas. O cabelo solto caía em ondas estudadas, simulando descuido. Os olhos, sempre intensos, pareciam flutuar entre inocência e mistério. Carregava nas mãos um livro, um detalhe pensado para criar uma imagem de profundidade, algo que contrastava com as mulheres que ele já estava acostumado a ver em trajes de festa e conversas vazias. Sentou-se próxima, sem parecer invasiva, e em poucos minutos encenou o primeiro ato. Deixou a bolsa cair de propósito, espalhando alguns papéis ao chão. Ele, instintivamente, abaixou-se para ajudá-la. Nesse instante, os olhos dele encontraram os dela, e o primeiro contato visual foi tão breve quanto calculado, mas suficiente para plantar a semente. A conversa surgiu como quem não pretende durar. Ela agradeceu com um sorriso doce, mas não forçado, e comentou casualmente sobre o livro que segurava, insinuando uma afinidade com assuntos que ele jamais imaginaria ouvir de uma estranha. O bilionário, acostumado a diálogos superficiais, surpreendeu-se ao perceber que diante dele havia uma mulher que sabia conduzir palavras com inteligência e leveza. Ela não exagerou em elogios, não tentou impressioná-lo com gestos teatrais. Ao contrário, deixou lacunas, pequenas pausas que faziam com que ele se sentisse curioso, atraído pela sensação de que havia mais do que os olhos podiam capturar. Ele, que sempre mantinha uma muralha invisível diante de desconhecidos, encontrou-se, contra a própria natureza, prolongando o diálogo. A maneira como ela inclinava a cabeça ao ouvir, como sorria com sobriedade em vez de gargalhar, como parecia interessada sem ser carente, tudo aquilo formava um enigma agradável, algo que ele não encontrava nas mulheres que o cercavam. O encontro terminou de forma simples, com uma despedida cordial, mas dentro dele algo havia se movido, uma fagulha de curiosidade que o deixaria pensando nela mais do que gostaria de admitir. Para ela, o primeiro ato estava completo. Não precisava de declarações, nem de convites imediatos. Sabia que o segredo do desejo era a ausência, e ao sair pela porta do café, sentiu a vitória silenciosa pulsar dentro de si. O bilionário inalcançável agora tinha em mente o rosto dela. A primeira peça havia sido colocada no tabuleiro, e o jogo estava oficialmente em andamento. Após o primeiro encontro, ela sabia que não deveria se lançar em avanços precipitados. O segredo estava em dosar a ausência e a presença de maneira quase científica. Deixou que alguns dias se passassem antes de reaparecer por coincidência, em outro ponto da rotina dele, sempre calculando os momentos como quem move peças em um tabuleiro invisível. Nessas ocasiões, nunca forçava a proximidade, apenas oferecia diálogos breves e naturais, deixando no ar a sensação de que o universo conspirava para aproximá-los. Esse jogo de sutilezas foi pouco a pouco construindo um elo que, para os olhos externos, parecia nascer do acaso, mas que, na verdade, era produto de uma manipulação fria e calculada. Ele, por sua vez, começou a notar a frequência dessas coincidências, mas em vez de desconfiar, sentiu-se intrigado. Era como se aquela mulher tivesse surgido para preencher uma lacuna em sua rotina. Ela sabia ouvir, sabia rir no momento certo, sabia se calar quando a conversa pedia silêncio. E cada detalhe reforçava a imagem de alguém diferente das demais. Uma mulher que não estava obcecada pela fortuna ou pelo brilho social, mas que transmitia um encanto discreto, quase doméstico, quase verdadeiro. O bilionário, que sempre se mantinha blindado contra invasões emocionais, começou a baixar a guarda sem perceber. Os jantares começaram a surgir como convites casuais. Primeiro, em restaurantes discretos, depois em eventos sociais nos quais ele aparecia de forma oficial, já permitindo que ela fosse vista ao seu lado. O mundo notava, comentava, especulava. Quem era aquela desconhecida que agora caminhava junto ao homem mais cobiçado? Ela, sempre atenta, moldava sua postura com perfeição. Elegante, mas não arrogante. Sorridente, mas nunca vulgar. Afetuosa, mas não submissa. O papel de namorada ideal estava sendo representado com maestria, e cada gesto fortalecia o teatro que ela havia planejado. No entanto, tudo era aparência. Por trás dos olhares apaixonados e dos carinhos públicos, não havia ternura genuína em seu coração. Havia apenas cálculo. Cada passo que dava ao lado dele era medido pela utilidade que teria no grande plano.
Quando ele sorria, ela sorria em dobro. Quando ele se mostrava cansado, ela surgia como o bálsamo perfeito. E quando ele falava de negócios, ela ouvia com atenção fingida, decorando expressões para repetir mais tarde, como se fossem opiniões próprias. Esse jogo de espelhos o encantava, porque lhe dava a ilusão de ter encontrado uma companheira que realmente o compreendia. O romance de aparências crescia como uma chama visível a todos, mas invisível em sua essência, enquanto a sociedade começava a enxergá-la como a nova mulher do bilionário. Ela apenas contava os dias para dar o próximo passo. O teatro estava montado, as cortinas abertas, e o público já aplaudia sem perceber que tudo não passava de encenação. O amor que o mundo acreditava estar florescendo era, na verdade, a mais perigosa das farsas, e em breve ela revelaria a peça central do seu jogo. A gravidez inventada que mudaria tudo. O momento que ela tanto ensaiara finalmente havia chegado. Depois de semanas alimentando o romance de aparências, de se tornar presença constante ao lado dele e de ser reconhecida socialmente como a mulher que conquistara o coração do bilionário inalcançável, era a hora de lançar a bomba que prenderia suas mãos em correntes invisíveis. A suposta gravidez. Não podia ser feito de forma brusca, nem em um cenário banal. Precisava ser encenado como um segredo íntimo, algo delicado, algo que desse a ele a sensação de que era o primeiro a compartilhar daquela revelação. Assim, ela preparou tudo com meticulosa atenção. Escolheu uma noite calma, em que os negócios não o consumiam e a atmosfera estava mais leve, e o convidou para jantar em sua casa, em vez de um restaurante luxuoso. Cozinhou algo simples, simulando um gesto de carinho genuíno, e deixou o ambiente iluminado apenas por velas, criando uma aura de intimidade e confiança. Durante o jantar, ela conduziu a conversa com delicadeza. Falou sobre a vida, sobre o futuro, sobre como as coisas haviam mudado desde que se conheceram. Em certo momento, calou-se de propósito, deixando o silêncio pesar no ar, até suspirar com um olhar aparentemente vulnerável. Ele, curioso, a pressionou com ternura, perguntando o que havia de errado. Foi então que ela soltou a frase ensaiada milhares de vezes diante do espelho. Eu estou grávida. A reação dele foi imediata. O corpo rígido, o olhar fixo, a respiração suspensa. O bilionário que enfrentava concorrentes implacáveis e negociava bilhões sem piscar, agora se via paralisado diante de uma única frase. Ela, controlando até mesmo o tremor da voz, segurou-lhe a mão e disse que não planejava aquilo que havia acontecido, mas que não poderia estar mais feliz. A encenação era perfeita, e cada lágrima que escorria de seus olhos estava prevista no roteiro que escrevera para aquele momento. Ele não respondeu de imediato. O silêncio se prolongou de forma quase sufocante, mas quando finalmente abriu a boca, foi para dizer que, se aquilo era verdade, ele faria tudo o que estivesse ao seu alcance para assumir a responsabilidade. As palavras que ela queria ouvir foram ditas, e seu coração vibrou de triunfo. O plano seguia exatamente como havia sido arquitetado. Ele não a abraçou de imediato, mas o impacto em seu olhar era prova suficiente de que a armadilha havia funcionado. Nos dias seguintes, ele começou a agir como se de fato fosse pai. Ligava para saber como ela estava, questionava sobre consultas médicas, falava em ajustes de rotina. Cada gesto reforçava a sensação de que ela havia vencido. Para o mundo, o anúncio viria depois, mas ela já se deliciava com a ideia de ser a futura mãe do herdeiro mais esperado do círculo social. As amigas invejavam sua sorte. Os olhares já a viam como mulher abençoada pela fortuna e pelo destino. O golpe da barriga estava em andamento e ela se via cada vez mais perto de uma vitória que acreditava ser definitiva. Mas o que ela não sabia era que, por trás dos olhos intensos e silenciosos do bilionário, uma semente de desconfiança já havia começado a germinar. E essa desconfiança, embora ainda discreta, seria o estopim para a ruína de todo o seu plano. Quando ouviu a notícia da suposta gravidez, o bilionário sentiu como se o chão sob seus pés tivesse cedido por um instante. Aquele homem, acostumado a lidar com cifras astronômicas, contratos milionários e decisões que mudavam o destino de empresas inteiras, de repente se via diante de algo que nenhuma planilha poderia calcular.
A paternidade sempre fora um assunto delicado para ele, porque carregava dentro de si uma mistura de desejo oculto e medo profundo. Desejo de deixar um legado, de ter um herdeiro que perpetuasse seu nome e sua história. Medo de repetir erros do passado, de entregar-se a alguém que não fosse digno de confiança. Quando a frase "eu estou grávida" ecoou, foi como se todos esses sentimentos colidissem ao mesmo tempo. Nos dias seguintes, sua rotina começou a mudar. Ele passou a acordar mais cedo, não apenas para treinar ou revisar contratos, mas para ligar para ela e perguntar como estava. Começou a aparecer em farmácias discretas, comprando vitaminas e suplementos que julgava importantes. Mandava entregar flores, mesmo sem ser romântico de natureza, como se tentasse, de forma desajeitada, preencher a lacuna emocional que a notícia havia aberto em sua vida. Nos olhares dele havia um misto de surpresa e orgulho. Nos gestos, a responsabilidade de um homem que não fugia de compromissos. Ela sabia manipular esse lado dele, e cada vez que dizia estar enjoada, cansada ou carente de atenção, ele surgia pronto para oferecer amparo. Mas, ao mesmo tempo em que se dedicava com intensidade, uma inquietação começou a rondá-lo como uma sombra silenciosa. Era discreta, quase imperceptível, mas crescia a cada detalhe mal encaixado. Um exame que nunca era mostrado por completo, uma consulta da qual ele não podia participar, um mal-estar que aparecia em horários oportunos demais. Nada era suficiente para levantar uma acusação, mas tudo somado formava uma névoa incômoda que ele não conseguia dissipar. Ainda assim, sua postura inicial foi de confiança. Acreditava que, se havia alguma dúvida, seria injusto manchar aquele momento com suspeitas. Afinal, ele sempre fora um homem de palavra, alguém que não recuava quando a vida lhe apresentava responsabilidades. A sociedade começou a reagir à notícia. Mesmo sem um anúncio oficial, os rumores se espalharam rapidamente e os olhos de todos se voltaram para eles. A ideia de que o homem mais desejado agora seria pai fez as conversas se multiplicarem nos corredores dos negócios, nas rodas sociais e até na imprensa. Ele percebia os olhares curiosos, os cumprimentos enviesados, os comentários escondidos. Em parte, sentia orgulho. Em parte, sentia a pressão esmagadora do julgamento público, mas não recuava. Pelo contrário, assumia cada vez mais a postura de homem comprometido, como se a paternidade fosse um troféu invisível que precisava carregar com firmeza. Ela, por trás da máscara de fragilidade, comemorava cada gesto dele, acreditando que o plano estava consolidado. Mas o que não percebia era que o bilionário, mesmo envolto em gestos de cuidado, começava a ativar o lado analítico e calculista que o tornara imbatível nos negócios. Ele ainda não sabia exatamente o que buscava, mas uma voz silenciosa dentro de si repetia que algo não estava certo. E essa voz, que começava tímida, logo se transformaria em investigação, em dúvida, em verdade. Quando os rumores da gravidez finalmente atravessaram os muros da intimidade e se espalharam pelo círculo social, a vida dele se transformou em uma vitrine ainda mais iluminada. O bilionário que sempre cultivara a discrição agora se via exposto em conversas paralelas, manchetes discretas e comentários em jantares de gala. Pessoas que antes o olhavam com respeito profissional passaram a abordá-lo com sorrisos carregados de segundas intenções, parabenizando-o como se o herdeiro já fosse um fato consumado. As mulheres que o cercavam com olhares de desejo recuaram, algumas com inveja, outras com desprezo pela sortuda que teria capturado o homem mais inacessível do país. Amigos de negócios, muitos deles falsos aliados, começaram a enxergar a suposta gestação como um marco que selava não apenas o destino dele, mas também as movimentações do mercado. Afinal, uma criança significava herança, mudanças em contratos, redefinições de poder. Ela, por sua vez, nadava em glória. Desfilava com um brilho nos olhos que mais parecia triunfo do que maternidade. Cada aparição pública ao lado dele era cuidadosamente planejada. Roupas mais largas para sugerir uma barriga que ainda não existia. Mãos repousando discretamente sobre o ventre. Sorrisos tímidos que insinuavam uma felicidade maternal. As mulheres cochichavam, os homens comentavam, e de repente ela,
que até pouco tempo atrás era apenas uma desconhecida, tornara-se a figura mais comentada da alta sociedade. Ser vista como a futura mãe do herdeiro transformava seu status de maneira vertiginosa. Já não era apenas bonita, era poderosa, mas a pressão que para ela significava vitória, para ele era peso. A cada evento em que entrava, sentia o peso das expectativas recaindo sobre seus ombros. As pessoas o felicitavam, e ele, embora sorrisse, guardava dentro de si uma inquietação que não compartilhava com ninguém. O homem acostumado a controlar tudo agora era visto como vulnerável, como alguém que finalmente havia sido domado. Essa ideia circulava em comentários maliciosos que chegavam aos seus ouvidos, e embora fingisse indiferença, algo nele se corroía com essa percepção. Estava realmente sendo manipulado? Estaria vivendo uma ilusão montada para satisfazer um desejo que não era dele? A cada dia, a dúvida crescia como um veneno silencioso. Ainda assim, ele se mantinha firme em público. Se havia uma coisa que odiava, era dar o espetáculo aos outros. Fingiu orgulho, reforçou sua postura de homem de família e até começou a considerar projetos de futuro que antes estavam fora de sua mente. Mas dentro de casa, quando a noite caía e as luzes se apagavam, o bilionário sentia o eco das contradições. Algo não fechava, mas a pressão da sociedade era tão avassaladora que qualquer recuo, qualquer hesitação, soaria como covardia ou irresponsabilidade. E ele não suportava a ideia de ser visto como um homem fraco. Enquanto isso, ela continuava alimentando a encenação, cada vez mais confiante de que o mundo já a reconhecia como vencedora. Não imaginava que, por trás dos olhos sérios dele, a mente do bilionário trabalhava em silêncio, calculando riscos, revendo detalhes, caçando falhas. A sociedade aplaudia, mas ele já preparava o palco para a queda. Aos olhos do mundo, a farsa seguia perfeita. Ela desfilava como a futura mãe do herdeiro mais cobiçado, e ele sustentava a imagem de homem comprometido, pronto para assumir responsabilidades. Mas no íntimo, algo começou a incomodar o bilionário como uma pedra pequena dentro do sapato. No início, eram detalhes sutis, quase imperceptíveis, que poderiam ser facilmente ignorados. Um exame médico que nunca chegava às suas mãos porque, segundo ela, o médico teria pedido discrição. Uma consulta marcada justamente em um horário em que ele tinha compromissos inadiáveis. Um enjoo que aparecia sempre em situações convenientes e que passava rápido demais quando não havia plateia. Tudo parecia real à primeira vista. Mas na mente de um homem acostumado a lidar com mentiras e manipulações nos negócios, essas pequenas falhas se tornaram sinais de alerta. Ele começou a observar com mais atenção, sem demonstrar. Prestava atenção no tom da voz dela, nos olhares, nos gestos automáticos. Reparou que, quando ninguém assistia, ela se esquecia de tocar o ventre, algo que fazia questão de destacar em público. Reparou também que a suposta barriga não tinha evolução perceptível. Alguns dias parecia maior, em outros praticamente inexistente, como se a própria ilusão oscilasse junto com os humores dela. Questionou-se em silêncio. Estaria exagerando? Estaria apenas paranoico? Mas dentro dele, a intuição que o tornara imbatível nos negócios agora lhe dizia, com insistência, que algo estava errado. Em um jantar de gala, um detalhe se tornou ainda mais perturbador. Uma das convidadas, mãe de 3 filhos, comentou animada sobre sintomas de início de gravidez e fez perguntas diretas à mulher. Ela, embora inteligente e manipuladora, respondeu com insegurança, tropeçando em detalhes que qualquer gestante reconheceria. O bilionário percebeu. Sorriu em público, mas por dentro um incêndio começou a queimar. Era a primeira vez que não conseguia justificar internamente as incoerências dela. A dúvida deixou de ser sombra para se tornar presença constante. Naquela noite, deitado em sua cama gigantesca, encarando o teto, ele se viu dividido. Parte de si queria acreditar que estava prestes a ser pai, e finalmente teria um motivo maior do que fortuna e negócios para acordar todas as manhãs. Outra parte, no entanto, gritava que estava sendo usado, enganado, manipulado da forma mais baixa e cruel possível. Essa batalha silenciosa começou a transformá-lo. Em público, mantinha a imagem de homem confiante. Em privado, tornava-se um investigador frio, registrando cada detalhe, cada incoerência,
como se montasse um dossiê invisível sobre a mulher que dormia ao seu lado. Para ela, nada parecia fora do lugar. Acreditava que sua encenação estava intacta e que, se algumas falhas surgiam, eram facilmente cobertas pelo teatro social. Não percebia que, aos poucos, a máscara começava a rachar aos olhos de quem tinha o hábito de enxergar além das aparências. O bilionário, o homem que ninguém conseguia enganar nos negócios, agora começava a enxergar que talvez estivesse sendo enganado no coração. E uma vez que a desconfiança se instala em alguém como ele, não há volta. Apenas a verdade, nua e devastadora, poderá resolver a equação. O bilionário, acostumado a lidar com cifras, contratos e rivais disfarçados de aliados, sabia que confiar cegamente era um luxo que nunca tivera nos negócios. Agora, diante das incoerências da mulher que dizia carregar seu filho, percebeu que precisava agir como sempre fizera no mundo corporativo: investigar em silêncio, reunir provas, esperar o momento certo para o confronto. Não bastava a intuição, não bastava o incômodo. Ele queria fatos, queria certezas, queria desmontar a máscara dela diante de si mesmo, antes de expô-la ao mundo. E com a mesma frieza com que já havia derrubado concorrentes bilionários, traçou o plano para descobrir a verdade por trás da gravidez. A primeira etapa foi simples. Contratou discretamente um investigador particular, alguém de confiança absoluta, daqueles que sabiam se mover nas sombras sem deixar rastros. A ordem foi clara e direta: acompanhar todos os passos dela, cada consulta médica, cada deslocamento, cada telefonema suspeito. Em pouco tempo, relatórios começaram a chegar até ele. O investigador notou que várias das consultas anunciadas jamais aconteceram. Ela marcava compromissos em clínicas renomadas, mas nunca chegava até lá. Quando questionada por ele, usava desculpas ensaiadas: mudança de horário, médico ocupado, exames adiados. Mas nos bastidores, as câmeras mostravam outra realidade: compras em lojas, encontros casuais com amigas, idas a locais que nada tinham a ver com saúde. O bilionário também decidiu usar seus próprios métodos. Começou a observá-la como quem analisa um contrato linha por linha. Guardava mentalmente os dias em que ela alegava sentir náuseas, os momentos em que dizia estar fraca, as desculpas para não acompanhá-lo em compromissos. Percebeu que havia um padrão. Os sintomas surgiam sempre quando ele estava por perto, como se fossem encenação para sua plateia exclusiva. Em ocasiões em que ele aparecia de surpresa, encontrava-a saudável, ativa, sem vestígios do cansaço que ela tanto dramatizava. Esse contraste era a prova silenciosa de que o teatro estava em andamento. A investigação atingiu seu ápice quando o investigador trouxe algo definitivo: documentos falsificados, exames de ultrassom com datas alteradas, carimbos que não correspondiam às clínicas citadas, laudos copiados de arquivos antigos e adaptados para parecerem novos. A farsa estava escancarada. Ele segurou os papéis nas mãos, com a calma de um predador que espera o momento certo de atacar. Sentiu a raiva crescer, não apenas pela mentira, mas pelo fato de que ela tentara usá-lo naquilo que mais lhe importava: a honra, o legado, o desejo oculto de ser pai de verdade. Ainda assim, não revelou nada de imediato. Decidiu manter a encenação, olhando para ela como se ainda acreditasse em cada palavra, beijando-lhe a testa quando ela dizia estar cansada, acariciando o ventre falso quando em público fingia sentir movimentos inexistentes. Por dentro, porém, já arquitetava o confronto. Seria devastador, calculado, irrefutável. Ele não se contentaria em simplesmente se afastar. Queria expor a mentira. Queria fazê-la sentir o peso da humilhação que tentara impor a ele. O bilionário que o mundo admirava como inalcançável, agora se tornaria juiz de uma farsa que estava prestes a desmoronar. E enquanto ela se deleitava na glória de sua encenação, acreditando que estava cada vez mais próxima de consolidar o golpe perfeito, não percebia que a tempestade já havia começado a se formar nos olhos dele. A investigação chegara ao fim, e a verdade, tão cortante quanto uma lâmina, estava pronta para ser revelada. O dia da descoberta definitiva não foi marcado por explosões ou gritos, mas por um silêncio que pesava mais do que qualquer palavra. O bilionário, já armado com todas as provas, sentou-se em sua sala imensa,
cercado por janelas que refletiam a cidade como um império que ele próprio havia construído, e segurou nas mãos o dossiê entregue pelo investigador. Cada folha era uma facada calculada, exames médicos com assinaturas forjadas, laudos copiados, ultrassons falsificados, conversas interceptadas que revelavam a manipulação fria de uma mulher disposta a tudo. Era como assistir a uma peça teatral desmontada nos bastidores, onde o brilho do palco desaparecia e restavam apenas os fios, as maquiagens borradas, os truques expostos. Ali, diante de si, estava a prova definitiva. A gravidez nunca existira. Ele não explodiu em fúria imediata. Pelo contrário, respirou fundo e deixou o silêncio engolir a sala. O homem que tantas vezes fora traído em negócios, mas que sempre encontrara formas de vencer, agora percebia que no coração também havia sido alvo de uma jogada suja. Mas havia uma diferença crucial. Nos negócios, a traição era esperada, fazia parte do jogo. No amor, ou no que deveria ter sido amor, a mentira atingia com mais crueldade, porque tocava aquilo que ele guardava em segredo, o desejo sincero de um dia ser pai de verdade. Esse desejo, usado como isca por ela, agora se transformava em fúria contida, em uma determinação gélida de que não deixaria a farsa passar impune. Quando a encarou, pela primeira vez, seus olhos não tinham o brilho de curiosidade ou de afeto disfarçado. Tinham a frieza de um juiz que já conhece a sentença antes mesmo do julgamento. Ela, no entanto, não percebeu. Continuava encenando, acariciando o ventre falso diante de espelhos, comentando sobre possíveis nomes de bebê, suspirando com falsos enjoos quando ele estava por perto. Acreditava que tinha a vitória em suas mãos, que já o havia enlaçado de maneira definitiva. O que não sabia era que ele já havia ultrapassado a linha da dúvida. Agora possuía certeza, e a certeza tem o poder de transformar o mais paciente dos homens em carrasco implacável. Naquele jantar, quando ela falou pela milésima vez sobre a criança imaginária, ele apenas a observou em silêncio. Cada palavra que saía da boca dela era mais uma peça de teatro que ele deixava terminar antes de aplaudir ironicamente. Mas dentro de si, sabia que estava pronto para virar o jogo. Já não se tratava de engano ou de desconfiança. Tratava-se de golpe, de crime, de manipulação cruel. Ele, o homem que jamais aceitara perder em nenhuma mesa de negociação, agora carregava em suas mãos a prova de que fora alvo de uma das piores trapaças da vida. E o próximo passo não seria apenas confrontá-la, seria destruí-la, expô-la, fazê-la sentir cada segundo da humilhação que tentara impor a ele. A descoberta do golpe não o fez desmoronar. Ao contrário, fortaleceu nele a fúria de um gladiador prestes a entrar em combate. O império que construíra com suor e inteligência não seria manchado por uma mentira barata. A mulher linda e perigosa que acreditava estar no controle mal podia imaginar que, dali em diante, cada sorriso, cada toque e cada palavra seriam apenas o prelúdio de sua queda. O bilionário inalcançável, agora, não apenas sabia da farsa, ele estava pronto para esmagá-la diante de todos. O confronto não foi imediato, mas preparado com a precisão de quem sabe que a vingança, para ser perfeita, precisa de palco, plateia e hora marcada. O bilionário não queria apenas encarar a golpista em um momento qualquer. Queria fazê-la se desarmar por completo antes de esmagá-la com a verdade. Assim, manteve o teatro por alguns dias, fingindo acreditar nas palavras dela, elogiando seu suposto cuidado com a gravidez, oferecendo presentes e até discutindo o futuro como se fosse real. Cada gesto dele era uma corda invisível que a envolvia mais fundo na própria mentira. E ela, encantada pela própria encenação, acreditava estar cada vez mais perto da vitória. Na noite escolhida, ele a convidou para um jantar luxuoso em sua mansão, com direito à mesa decorada, taças brilhando e uma atmosfera que prometia ser inesquecível. Ela, certa de que ali receberia talvez a proposta de casamento que consolidaria o golpe, vestiu-se como nunca, um vestido caro que ele mesmo havia comprado, joias discretas, mas reluzentes, e o sorriso ensaiado de uma mulher que acreditava ter o mundo aos seus pés. Entrou na sala como uma atriz no auge da carreira, sem imaginar que aquela seria sua última cena. O bilionário a recebeu com calma. Seus olhos,
frios, não denunciavam a tempestade que queimava por dentro. Sentaram-se à mesa, trocaram palavras leves, e ela, em dado momento, voltou a acariciar o ventre falso, falando com doçura de nomes de bebê e do futuro que os aguardava. Ele a ouviu em silêncio. Quando finalmente colocou a taça sobre a mesa, inclinou-se levemente para a frente e disse, com voz grave e firme: "Eu sei de tudo." A frase, curta como um golpe de martelo, atravessou o ar e congelou o sorriso dela. Por um instante, a golpista tentou rir, disfarçar, agir como se não entendesse. Mas os olhos dele não davam margem a interpretações. Eram lâminas afiadas, refletindo a certeza absoluta. Ele levantou-se, caminhou até uma gaveta e voltou com uma pasta de documentos. Jogou-a sobre a mesa, fazendo com que os papéis se espalhassem diante dela. Exames falsificados, registros alterados, fotos captadas pelo investigador, provas incontestáveis de cada mentira. A cada folha que folheava com mãos trêmulas, o desespero começava a substituir a arrogância. Tentou se justificar, disse que não passava de mal-entendidos, que havia explicações para tudo, mas a voz falhava, presa no nó da própria mentira. Ele, em contrapartida, não ergueu a voz uma única vez. Falou baixo, com a serenidade cruel de quem não precisa gritar para esmagar. "Você achou que poderia me enganar? Achou que poderia brincar com a coisa mais sagrada para mim. Mas se enganou. Eu nunca fui o alvo frágil que você imaginou." O silêncio que se seguiu foi mais devastador que qualquer ofensa. Ela, perdida, tentou se aproximar, tocar-lhe a mão, implorar por perdão. Mas ele recuou, como quem repele algo impuro. Seus olhos diziam mais do que palavras: nojo, decepção, fúria contida. O homem que o mundo inteiro acreditava ser inalcançável, agora se mostrava implacável. E diante dele, a mulher que sonhava com glória se desmoronava como um castelo de cartas. A cada segundo, a humilhação a sufocava mais. E o confronto não era apenas entre eles dois, era entre a verdade e a mentira, entre a honra e a falsidade. Ele já não precisava provar nada para si mesmo. Agora, o próximo passo seria expor tudo para o mundo. O bilionário não se contentaria em encerrar a farsa dentro das paredes de sua mansão. Para ele, a mentira havia sido arquitetada diante da sociedade inteira, e era diante dela que a máscara da golpista deveria cair. Por isso, planejou uma noite memorável, mas não para selar um noivado como todos esperavam. Em vez disso, escolheu um dos maiores eventos sociais do ano, uma festa beneficente organizada por sua própria empresa, com a presença de empresários, jornalistas, políticos e influenciadores. O salão seria o palco perfeito para revelar a verdade, e a plateia, composta por todos que acreditaram na encenação, seria testemunha do desmoronamento de sua falsa rainha. Ela, é claro, foi convidada com toda a pompa, acreditando que seria a estrela da noite. Escolheu um vestido deslumbrante, justo o suficiente para insinuar uma barriga de meses, e ensaiou olhares maternais diante do espelho. Ao entrar no evento ao lado dele, os flashes explodiram, as câmeras registravam o casal perfeito, e os cochichos se espalhavam. É a mãe do herdeiro. Finalmente ele se rendeu ao amor. Essa mulher venceu todas. Ela sorria com a confiança de quem acreditava que a vitória era absoluta. O bilionário, no entanto, mantinha uma postura enigmática. Brindou com os convidados, posou para fotos, mas em seus olhos havia uma seriedade que poucos perceberam de imediato. Até que, em determinado momento da noite, subiu ao palco, pegou o microfone, agradeceu a presença de todos e falou sobre o valor da verdade, da honra e da responsabilidade. Suas palavras ecoavam como enigmas, e muitos ainda não entendiam o que viria a seguir. Então, num gesto calculado, chamou-a ao palco, pedindo que se aproximasse com um sorriso discreto. Ela caminhou até ele acreditando que receberia, diante de todos, o anúncio oficial de noivado. Mas, ao lado dele, sua farsa começou a ruir. O bilionário abriu uma pasta diante da multidão e, em voz firme, revelou que havia sido vítima de uma mentira cruel. Apresentou as provas, exames falsificados, documentos adulterados, evidências incontestáveis.
O salão mergulhou em silêncio absoluto. Ela, tremendo, tentou negar, balbuciou justificativas, mas cada palavra era abafada pela avalanche de provas que ele exibia. O público, chocado, assistia à queda de uma mulher que havia enganado a todos. Sussurros se espalharam, olhares de desprezo surgiram, e o glamour que ela acreditava ter conquistado se transformou em vergonha pública. Quando ele encerrou sua fala, não houve aplausos, apenas um silêncio pesado, cortado por olhares de reprovação e murmúrios de escândalo. A golpista, que acreditava estar no topo do mundo, agora estava despida de sua mentira diante da sociedade inteira. Foi retirada do palco aos prantos, não mais como a futura mãe de um herdeiro, mas como uma fraude revelada. E enquanto ela era engolida pela própria vergonha, ele se mantinha ereto, implacável, como o homem que não apenas sobreviveu ao golpe, mas que transformou a humilhação em justiça. A humilhação pública já teria sido suficiente para arruinar qualquer reputação, mas o bilionário não queria apenas expô-la, queria justiça. O golpe da barriga não era apenas uma mentira pessoal, era um crime meticulosamente calculado, uma tentativa de fraude que envolvia documentos falsos, laudos adulterados e manipulações que iam além da esfera íntima. Ele reuniu todas as provas que já tinha em mãos e as entregou às autoridades com a mesma frieza com que assinava contratos milionários. Não pediu favores, não usou influência para acelerar nada. Simplesmente colocou nas mãos da lei um dossiê que falava por si só. Ela, ainda atônita com a queda abrupta de seu império de ilusões, acreditava que poderia se esconder atrás de lágrimas e da pena pública. Tentou manter o discurso de vítima, alegando perseguição, dizendo que tudo não passava de um mal-entendido. Mas diante de exames falsificados, de assinaturas clonadas, de datas incompatíveis e até de áudios comprometedores em que falava com cúmplices sobre segurar o bilionário, não havia defesa possível. A polícia bateu à sua porta em plena manhã, diante de vizinhos curiosos e câmeras sensacionalistas. E a mulher que antes se apresentava como a futura mãe do herdeiro, agora era algemada e colocada dentro de uma viatura. O impacto foi devastador. Os jornais estamparam a manchete: a farsa da barriga. Golpista é presa após tentar enganar bilionário. As redes sociais explodiram em comentários, memes e indignação. Pessoas que antes a invejavam agora se deliciavam em assistir sua queda. A imagem dela, que até pouco tempo atrás cintilava como triunfo, agora estava manchada por vergonha, desonra e prisão. E, ao contrário do que imaginava, não houve quem a defendesse. Amigos se afastaram, cúmplices desapareceram e até mesmo familiares recusaram-se a associar seus nomes ao escândalo. No tribunal, diante do juiz, ela tentou ensaiar o mesmo olhar de inocência que tantas vezes usara como arma, mas não havia plateia disposta a aplaudir. O veredito foi rápido e implacável: fraude, falsificação de documentos, tentativa de extorsão. Condenada a cumprir pena, foi levada ao cárcere como qualquer outra criminosa, e pela primeira vez em sua vida, sua beleza não significava nada. Dentro da cela fria, diante de paredes úmidas e grades enferrujadas, percebeu que o mundo que tentara conquistar com mentiras agora a via apenas como uma mulher perigosa e desonrada. O bilionário, por sua vez, não foi ao tribunal para testemunhar. Não precisava. Já havia vencido. A justiça que buscava não era apenas a legal, mas a moral. Mostrar a todos que ninguém, por mais calculista e sedutora que fosse, conseguiria manipulá-lo impunemente. Ele seguiu com sua vida, firme, sem olhar para trás. A prisão da golpista não era apenas o fim do golpe, mas o símbolo de que a verdade sempre vence, mesmo quando a mentira parece brilhar mais forte por alguns instantes. O peso do escândalo ainda ecoava nos jornais, nas redes sociais e nas rodas de conversa, mas dentro dele havia um silêncio novo, diferente, que não era o da solidão de antes, e sim o da libertação. Pela primeira vez em muito tempo, o bilionário respirava sem sentir que estava preso em uma teia de manipulações. A descoberta do golpe, a exposição pública e a prisão da golpista não eram apenas capítulos de uma vingança bem-sucedida, mas a prova de que, mesmo quando o coração tenta nos enganar, a verdade sempre encontra uma maneira de emergir. Ele caminhava pela mansão,
Agora não como um homem enganado, mas como alguém que havia recuperado o controle de sua própria vida. As paredes antes frias pareciam menos pesadas, porque já não guardavam uma mentira escondida. Havia, claro, marcas emocionais, o orgulho ferido, a memória de cada palavra falsa, a lembrança de como por instantes acreditara estar prestes a se tornar pai. Mas, ao invés de transformarem-se em correntes, essas cicatrizes viraram armaduras. Ele aprendeu a diferenciar ternura verdadeira de manipulação, aprendeu que amor não é encenação e que nem todo sorriso merece confiança. A sociedade, que antes murmurava sobre sua vulnerabilidade, agora o reverenciava ainda mais por sua firmeza em enfrentar a farsa de frente. Tornara-se, aos olhos do público, não apenas um bilionário cobiçado, mas um exemplo de resiliência, um homem que não se deixou destruir por uma mentira, mas que a transformou em força. Para ela, restava a cela fria, o eco dos próprios passos dentro de um corredor sem glamour, o rosto estampado em jornais como sinônimo de vergonha. O mundo que acreditava ter conquistado se dissolvera como fumaça, e a mulher que sonhava em ser rainha agora era apenas mais uma prisioneira. Mas para ele, esse fim não era vingança pura, era justiça. E essa justiça lhe trouxe uma paz inesperada. O bilionário inalcançável finalmente percebia que não precisava de uma suposta herdeira para validar sua vida. Sua verdadeira riqueza estava na liberdade de ser quem era, sem algemas emocionais, sem farsas sorridentes. Ao olhar para o horizonte do terraço de sua mansão, com o corpo ereto e o semblante firme, ele sentiu que algo dentro dele havia mudado para sempre. A mulher que tentara enganá-lo se tornara apenas uma sombra em sua trajetória. E ele, enfim, estava livre para recomeçar, mais forte, mais consciente, mais preparado para reconhecer o amor verdadeiro, caso um dia ele surgisse. O golpe da barriga terminara em cadeia, mas para ele o desfecho era muito maior. Era a certeza de que mesmo diante das ilusões mais bem montadas, a verdade sempre triunfa, e que o coração de um homem, quando liberto da mentira, pode finalmente voltar a pulsar com dignidade.